assim. Diga assim comigo. Examinai as Escrituras. Está fraco ainda. Vamos de novo. Examinai as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são delas que de mim testificam. Não, vamos ler de novo. Eu quero com mais força. Aleluia. Todo mundo fala com vontade assim. Só quem almoçou. Ixi, Jesus. Às vezes o irmão jejuou, né? Mas vamos lá. Fala com força. Fala assim. Examinais as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Oh, glória a Deus. Fala assim. E são delas que de mim testificam. Oh, meu Deus. Aleluia. Agora, livro de Gênesis, onde eu falei, livro de Gênesis, o livro mais difícil da Bíblia, o primeiro livro, o livro da criação. Livro de Gênesis, aleluia. Capítulo 5, aleluia. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, todo mundo abrindo. Os obreiros auxiliam aí, aleluia. Estou feliz pela vida do presbítero Beto que está hoje aqui nos ajudando, aleluia. Diaconisa Paloma, ô glória, fico feliz, eles estão lá fora, lá, mas vem para dentro, irmão. Aleluia. Para dentro aí, um pouquinho para dar glória aí, aleluia. Chamei eles para o altar, irmão. Mas não quis vir, então vamos ver, entra aí filho, vamos ouvir um pouquinho a palavra. Eu prometo que eu termino meia-noite. Aleluia. Capítulo 5 de Gênesis. Todos acharam? Diga amém. Amém. Aleluia. Versículo 3. No seu versículo 3 está escrito assim, ó. Vamos ler aqui só o nome. Nós vamos ler só o nome. Diga assim, Adão. Está escrito aí na sua Adão também, tá? Adão? Tá. Isso. Tá assim? Tá. Não, e tá não. Tá. Versículo 3, está escrito o quê? E Adão, não é isso? Aleluia. No mesmo versículo, está escrito assim, 7, não é isso? No mesmo versículo. Ele chamou o seu nome 7, não é isso? Aleluia. Diga assim, Adão. Diga, 7. Versículo 6, diga Enos. Está Enos aí na sua também, não tá? Tá. Versículo 9, Kenan. Tá fraco, irmão. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns que tá Cainã. Tudo bem. Se tiver Cainã, fala Cainã. Não tem problema. Aleluia. Então vamos fazer assim. Vamos repetir o que o pastor fala. Mas olha aí na Bíblia. Se tiver Cainã é outra tradução. Mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Versículo 3 de novo. Adão. 7. Versículo 6 agora. Enos. Versículo 9 agora. Kenan. Versículo 12. Malalel. Versículo 15. Jared. Versículo 18. Enoque. Oh, aleluia. O mesmo versículo aqui. Versículo 21. Matuselá. Ou Matusalém. Versículo 25, Lameque. Versículo 29, diga Noé. Aleluia, vamos ler o 29 todinho. Diga assim, chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você crê nessa noite, aleluia, que a palavra de Deus vai nos consolar, aleluia, com a terra amaldiçoada. Diga amém. Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento, tudo a tua cabeça, não sente agora. Diga assim, Senhor Jesus, usa o meu pastor como instrumento, que ele desapareça e que o Senhor apareça nessa noite. Aleluia, pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia.
Senta, aplaude e dá glória. Eu quero ver palma e glória. Santificação, Fábio Davi preparar o louvor lá. Sabia que se você não ligar hoje na palavra, aleluia, olha aqui, a Bíblia fala assim que quando 2 ou 3, aleluia, concordam em uma coisa, o negócio acontece, sim ou não? Sim. Deus não habita na divisão, amém? Amém. Então se você está conjunto com o pastor nessa noite, na palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é Deus. Se você acreditar e estar junto comigo na palavra, é como um time de futebol. Como, pastor? É lógico, se você está jogando num time, você não pode estar contra ele. É verdade? É verdade, irmão? Então você tem que ir para frente para fazer gol. É o seguinte, vamos se reunir e vamos fazer gol. Aleluia! Vamos fazer gol hoje, sim ou não? Aleluia! Aleluia! Sou bem camandaço. Tem um manto aqui hoje. Aleluia. Irmão, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Aleluia. E eu quero que você entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Primeiramente, eu estive orando pelo tio da Bruna aqui. E falei para Deus, Deus, faça a tua vontade. Deus me deu toda a cura, mas não sou eu que curo, é Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que restaura. Roberto, o presbítero Roberto, é por isso falou, estiveram lá também orando e pediram a vontade de Deus. A vontade de Deus, diga assim, a vontade de Deus, É boa, boa, perfeita, perfeita e agradável. e agradável. Você entendeu, né, irmão? Entendeu, né, Márcio? Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. Entenda isso, irmão, na sua vida. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu entrar aqui na palavra. No livro de João, no capítulo 5, aleluia, Jesus, ele se declara igual a Deus. Ele, como homem, ele se declara como Deus. E ele aqui, aleluia, ele está conversando com alguns fariseus. Aleluia. Ele está aqui conversando, aleluia, com os discípulos. E no 39 ele fala: você precisa examinar as Escrituras. Glória a Deus, louvado o teu nome, Senhor. Porque delas você vai ter a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O microfone está um pouco ruim, mas tudo bem. Está dando para ouvir o pastor? Estou gritando muito, tá bom? Está doendo o seu ouvido? Tá bom aí, irmãos? Vai incomodar os seus tímpanos. Jesus, ele fala assim, ó: examina as Escrituras. Mas às vezes nós pegamos a Bíblia e lemos como um gibi. Nós pegamos a Bíblia e lemos como uma bula de remédio. Nós não entendemos o que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Nós queremos que seja do nosso jeito. Jesus chega aqui, presbítero Roberto, e fala assim: examina as minhas Escrituras.
e prossegue em me conhecer. Tem gente que ainda não encontrou Jesus. Vamos entrar agora um pouco no livro de Gênesis, para nós entendermos a palavra, a mensagem. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse o seu entendimento para entender o que Deus vai falar com você e comigo nesta noite. Eu quero desaparecer na nuvem, porque eu quero somente ouvir a voz de Deus. Eu quero que a minha carne, aleluia, não apareça. Eu quero que o meu ego não apareça, que o meu eu, aleluia, desapareça nesta noite, para que a glória do Senhor, aleluia, tome conta da minha vida. Você é a mesma coisa nessa noite? Aleluia. Aleluia. Aqui no livro de Gênesis, a Bíblia é bem clara a dizer: Deus está falando sobre a genealogia de Sete. Aleluia! E na genealogia de Sete, porque Sete é o terceiro filho homem de Adão e Eva. Porque primeiro houve um homicídio. Nasce Caim e Abel. Aleluias. Antes de Caim e Abel nascer, as escrituras vai nos dizer que ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Primeiro ele coloca Adão, e Adão se sente sozinho. Aleluias. Adão ali simboliza Jesus Cristo como homem. Adão significa homem. Aleluia, diga assim: Adão significa homem. Aleluias. E Adão foi feito perfeito, aleluia, sem pecado. Amém? Então, quando Cristo nasceu, ele também não tinha pecado. Adão foi feito pelas mãos do Criador. Aleluia. E quando Deus faz Adão, ele assopra nas narinas assim, ó. E aí coloca Adão lá no jardim e fala: cuida de tudo. Aleluia. Aleluia. Adão, aleluias, acha Jesus aqui. Eu acho Jesus em Adão. Como assim, pastor? Adão agora está no jardim, sozinho, solitário. Aleluia, mas Deus, quando faz alguma coisa que eu e você se sente solitário, Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Eu vejo Adão agora. Diga assim: Adão, de novo, para você não esquecer. Significa homem. Aleluia. Agora, o Criador põe um sono em Adão, e ele enfia a mão nas costelas de Adão e arranca Eva da costela de Adão. Aonde você encontra a igreja? Aleluias. A igreja sai da costela de Adão. Você não está entendendo ainda? Tem crente que ainda não conseguiu entender nada daquilo. Aleluia. A igreja já nasceu lá em Gênesis. Você não está entendendo? Jesus, aleluia, ele é Adão. O primeiro Adão, aleluia, é Jesus no Antigo Testamento. Jesus, a Cristo como homem. Homem perfeito. De um homem perfeito, o próprio Deus tira, aleluia, a igreja perfeita. Dava súbia. É forte, Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus já, aleluia, o nosso Deus, aleluia, já tinha um plano perfeito
se tornam uma só carne. Aleluia. E agora eles são marido e mulher. Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Aleluia. Eu estou fazendo uma conjectura do Antigo Testamento. Olha para o seu irmão e fala assim: não. Encontra Jesus nas Escrituras. Como que eu vou encontrar ele se eu não examino? Ele disse: examinai as Escrituras, porque nelas de mim testificam. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. A Bíblia toda fala de Jesus. O que acontece lá no livro de Gênesis com Adão e Eva? Eles desobedecem. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero, aleluia, especificar para você entender. E aí nasce Caim e Abel. Allah passou de cara. Caim, diga assim: Caim. Caim Significa. Diga assim: Abel. Abel Significa. Calma aí, depois eu vou falar, tá? Caim e Abel. Aleluias. Agora é a igreja, simbolizando a igreja em trabalhos, em processo de trabalho. Agora Caim faz uma oferta, Abel também faz. Ravassou de calavassou. É forte, Deus. Quem entendeu? A mulher, ela é a igreja em processo de nascimento. Quem entendeu? Caim e Abel é a igreja em processo de trabalho. Glória a Deus. Quem entendeu? Diga bem. Caim e Abel começam a oferecer sacrifício. Caim significa, diga assim: Caim significa inveja. Abel significa sopro. Diga, irmão, sopro. Aleluia. Quiser pesquisar, pode pesquisar, que eu não estou falando besteira. Aleluia. Agora começa aí, aleluias, o trabalho, aleluia, da igreja. A igreja precisa levantar altar. A igreja precisa edificar altar. Aleluia. E aonde, quando a igreja começa a levantar altar, aleluia, o diabo já começa a olhar e fala: eu vou estragar. Eu vou entrar e vou estragar. Forte, Deus. O que acontece? Caim, o nome Caim significa inveja. E Abel significa sopro. Por quê? Diga assim: por quê, pastor? Caim, inveja. Ele tinha inveja do altar de Abel. A igreja agora se divide. A igreja agora está dividida. Abel significa sopro. Por quê? Porque viveu um pouco. Aleluia. Abel significa, aleluia, sopro, porque a vida do ser humano é como um sopro. E Abel nasceu e morreu jovem. É forte, Deus. Aleluia. Diga assim: examinai as Escrituras, porque são delas que de mim testificam. Nós estamos falando aqui no Gênesis de Jesus. Você vai entender. Agora, leva sua gama séria. Meu Deus, é forte demais. Meu filho, espírito aí, aleluia. É forte, Deus. Essa revelação de papai aqui nesta noite. A Bíblia é muito mais do que aquilo que você pode imaginar, irmão. A Bíblia não é só as palavras que você olha e fala assim: é isso e isso. Não. Tem por trás das letras existe uma revelação. Aleluia. Agora Caim mata o seu irmão, aleluias, por causa da inveja. A igreja dividiu, aleluias. Primeiro período da igreja, aleluia, o diabo veio para matar, roubar e
destruir. Primeira fase, Satanás ele mata, aleluia, a igreja que era, aleluia, Abel, a igreja em processo de trabalho para o andamento. Mas Jesus permite, porque a Bíblia fala assim, eu nem vou ler a escritura, onde está escrito isso, aleluia, ó, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Diga assim, cordeiro morto, cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Você consegue entender isso? Aleluia. Como que a Bíblia fala que Jesus ele já estava morto lá na fundação do mundo? Aleluia. A Bíblia é muito mais do que aquilo que você e eu imagina. Aleluia. Quem quer aprender a palavra, diga amém aqui hoje. Porque não adianta nada eu pular, rodar e não entender a palavra um tio. É forte Deus. Eu preciso pular e rodar, mas entender o que Deus está falando. Porque às vezes nós vemos a igreja, aconteceu comigo, a gente vem na igreja, ouve a palavra, aleluia, vai para casa, mas o que deu lá? Foi profundo, mas o que estava escrito? O pastor leu isso, mas você entendeu? Mais ou menos. Tem que entender, irmão, aleluia. Porque Jesus fala, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Agora Caim mata Abel. Oh, aleluia. Se você pegar Gênesis ali no começo, se você quiser ir em casa, eu vou explicar para você por causa do horário. Ó, ele mata, aleluia, o seu irmão Abel. Abel significa sopro. Morreu novo. Mas Caim, aleluia, ele recebe o perdão do próprio Deus. Como assim, pastor? Se você pegar as escrituras e ler, aleluia, Caim mata Abel e Deus chega para ele e fala assim: Caim, aonde está o seu irmão? Eu quero dizer para você nessa noite, em crente você tem que se unir com o seu irmão, viu? Você tem que pegar a mão com ele para você subir para o céu com ele. Aleluia! Para que chegar aquele dia, Roberto, Deus chegar e falar assim: o que você fez para o seu irmão? Você matou o seu irmão na fé? Aleluia! Deus está chamando a igreja do arrebatamento. Deus, aleluia. Caim! Irmão, está uma luta espiritual aqui tão grande. E é na mente. O diabo ele tenta trabalhar na mente, dizendo para você: não vai acontecer isso. Ele não vai ser liberto da prisão. O negócio vai demorar. Tem uma notícia para você de hoje. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Caim mata Abel e diz: aleluia, eu não sei, Deus, aonde está o meu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? E Deus olha para ele e fala assim: aleluia. Olha como que ele respondeu. Deus, ele matou, enterrou, aleluia, num lugar, aliás, matou, né? E jogou lá não sei aonde. E ainda respondeu mal para Deus, falando assim: eu sou guardador do meu irmão, por acaso? Aí Deus fala assim: por quê? Você deixou o pecado que estava na sua porta. Porque Deus fala para ele: o pecado está na porta. Deus avisa eu e você: está na porta. Se você quiser, você faz. Se não, você se desvia do pecado. Aleluia! Mas aí ele foi lá e matou o irmão dele. E quando ele mata o irmão dele, Deus fala para ele: olha, você vai ser agora fugitivo e vagabundo. E ele olha e fala: Deus, por acaso meu pecado é maior? Para que o Senhor me deixe aí, para que chegue alguém e me mate? Aí Jesus olha para ele e fala assim: ei filho, eu vou te colocar uma marca, para que aquele que te encontre não te mate. Qual é essa marca? Alguém sabe? Eita, Jesus, você está prestando atenção? Diga assim: cordeiro morto. Cordeiro morto. Fala de novo: cordeiro morto. Cordeiro morto. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então é o sangue de Jesus estava em Caim. Deus marca Caim com o sangue dele. É a graça de Deus no Antigo Testamento.
Caim agora tem a marca da graça. Diga assim: Adão. Adão. Quer dizer então que a igreja se dividiu? E agora Adão pecou, seus filhos, aleluia, se rebelaram, um matou o outro, Caim fugiu. Aí Deus fala: vamos escrever uma nova história. Eu vou avisar para Adão que o nome dele é homem. E vou dar um nome, e vou dar um filho dele, um filho para ele, no lugar de Caim, de Abel, chamado Sete. Diga Sete. Sete. Aleluia. Sete significa apontado. Diga apontado. Apontado. Não, você está fraco, irmão. Diga assim: Sete. Sete. Significa apontado. Significa apontado. Aleluia. Deus agora aponta o filho, aleluias, de Adão, coloca ele no lugar, aleluia, de Abel. Abel significa sopro. E aí Satanás fala assim: é sopro, então eu vou arrancar a vida dele, vou usar Caim, vou arrancar a vida dele. Mas agora Deus, aleluia, ele monta outra estratégia. Você não está entendendo? Na placa, eu vou profetizar agora nessa noite. Deus está falando que ele vai mudar a estratégia dele na tua vida. Você quer que levanta a mão direita para cima, levanta a mão agora, aleluia. Deus está falando que ele vai mudar a estratégia dele na sua vida. Satanás não quer que você, aleluia, seja salvo. É Deus. Então Jesus, ele está mudando a estratégia, aleluia, porque ele vai arrebatar a igreja e ele quer que você seja um que vai subir para o céu. Louvado é o teu nome, Quem Deus. sabia que Jesus está botando? Você sabia, não? Aleluia. Deus te bote, aleluia. Sete entra no lugar de Abel. Jesus disse no livro de João: examinai as escrituras, porque são delas que de mim testificam. Deus começa a mudar a estratégia. Adão tem um filho chamado Sete. Sete significa apontado. Aleluia. Sete gera Enos. Enos significa mortal. Enos gera Quenã. Quenã significa triste. Eu até anotei aqui, irmão, alguns. Aleluia. Louvado. Quenã gera Malaléu. Malaléu, aleluias, significa Deus bendito. Vamos comigo aqui, diga assim: Sete significa apontado. Apontado. Enos significa Ele significa mortal. mortal. Quenã Quenã significa significa triste. triste. Malaléu, Malaléu. Deus bendito. Deus bendito. Gelede, Jalé. está escrito, significa Significa vai descer. vai descer. Matusalém Matusalém. significa Significa sua morte sua morte irá trazer. irá trazer Lameque, Lamé. está fraco, irmão. Lameque Lamé. significa Significa se despida da sua glória. se despida sua glória. Meu Deus, é bom Tem demais. gente que não está entendendo. Deus vai mudar a estratégia. Entendeu? Meu Deus. Eu vou montar aqui para você Glória a entender o Jesus. mistério. Aleluia. Vamos lá. Adão, não precisa repetir comigo, só ouve. Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos gera Quenã, Quenã gera Malaléu, Malaléu gera Jalede, aleluia, Jalede gera Enoque, Enoque gera Matusalém, aleluia, Matusalém gera Lameque, aleluia, e Lameque gera Noé. É forte Deus. Aleluia. Presta atenção aqui. Agora Deus, ele fala assim: eu vou mudar a estratégia. Eita Deus, aleluia. Deus, aleluia, você sabia que os nomes para Deus tem um significado?
Aleluia. Então Deus, ele monta, aleluia, um significado para você, um significado para a tua vida. Tem crente que fala assim: a minha vida não tem significado. Deus fala: tem sim, tem sim. Aí Deus pega e fala assim para Adão: ei, Adão, eu vou revelar isso para você, Adão, e depois vou revelar isso para Noé. É forte, Deus. Aleluia. Agora eu vou falar os nomes com os significados. Aliás, eu vou falar o significado sem o nome, ó. Deus, ele pega e fala para Noé, e fala para Adão: ó, Adão, eu vou revelar agora o que vai acontecer desde Gênesis, em todas as escrituras. Meu Deus, aleluia. Adão, homem, 7, apontado, vou ler: homem apontado, mortal, está triste. Meu Deus. Aleluia. O Deus bendito vai descer, Aleluia. vai se despir da sua glória. A sua morte vai trazer vida eterna. Você não está entendendo ainda, gente? Eu vou repetir. Olha como Deus, presidente do Beco, muda a estratégia. Olha a igreja, como Deus muda a estratégia. Ele monta, aleluia, através dos nomes, e revela, aleluia, ele lá no Antigo Testamento, dizendo: eu sou, vou vir como homem, aleluia, um homem apontado, porém mortal, aleluia, triste, vou descer, aleluia, aleluia, Deus bendito vai descer, aleluia, vai se despir da sua glória, a sua morte vai trazer vida eterna. Esse aqui é todos os significados dos nomes. Aleluia! De 10 nomes. Aleluias. Aí, preste atenção. Era para você estar incendiado, irmão. Eu estou incendiado aqui. É forte, Deus. Deus falou assim: agora que ele sabe que o nome de Abel é sopro, então ele falou: vou arrancar a vida de Abel. E Deus falou: vou permitir, porque eu vou entrar com a minha graça. Mas eu vou revelar para Adão: ei, Adão, eu vou descer como homem. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ser apontado. Você é apontado um homem mortal. Eu vou ficar triste, mas eu vou descer, porque eu sou Deus bendito. A minha morte vai trazer, eu vou me despedir da minha glória, aliás, e a minha morte vai trazer vida eterna. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Deus de providência. Glória a Deus. Agora é mais forte ainda. Agora é mais forte ainda. Agora é mais forte ainda. Aleluia. Não precisa abrir a Bíblia ali. No livro de Gênesis. Aleluia. Ele revela agora para Adão. Aleluia, Jesus. E agora ele se revela para, aleluia, para Noé. Eu falei, aliás, os 9 nomes, não é isso? Os 9 nomes. Faltou Noé. Os 9 nomes, ele se revela que ele vai vir como homem, vai morrer, amém? Ele é Deus bendito, vai descer, vai morrer, aleluia, vai se despedir da sua glória, aleluia, para trazer vida eterna, amém. Agora, ele se revela para Noé e fala assim: ei, Noé, vai acontecer o dilúvio. Você não entendeu ainda. Ele fala assim: Noé, poder, aleluia. avisa o povo que eu vou mandar chuva. Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Mas uma chuva para destruição.
Porque a terra está amaldiçoada. A terra está amaldiçoada. É forte, Deus. Aleluia. Então eu vou mandar a chuva do dilúvio. Mas naquela época não chovia, irmão. Amém? Naquela época só vinha uma garoa. Então o povo falou assim: esse reino está ficando doido. Aleluia. Vai acontecer dilúvio nada. Jesus está falando para os profetas: aleluia, eu estou voltando. Eu vou arrebatar a igreja. Ei, crente, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Aleluia. A Bíblia fala que na época de Noé casavam-se, davam-se em casamento. Aleluia. Comiam, bebiam, até que um dia chegou o dilúvio. Glória a Deus. Jesus está falando: eu estou voltando para arrebatar a minha igreja. Estou permitindo muitas coisas acontecerem. Irmão, eu não fui trabalhar, aleluia, no meu plantão passado. Chegando lá no apartamento, no meu condomínio para trabalhar, veio uma notícia. Aleluia, passou na Band, passou na Record, aleluia, passou na Globo. Aleluia, eu conheci o casal lá, aleluia. O moço entrou no apartamento no sábado, aleluia, pegou um revólver, aleluia, comprado, calibre 38, aleluia, numeração raspada, aleluia. Ele vai dentro do quarto do filho dele, o filho de 5 anos atira na cabeça do filho, lá cai a sube. O que Deus precisa fazer perto de você para você entender que Ele está voltando. Aleluia. O mundo já foi maligno. Aleluia. Ele pega o filho, atira na cabeça do filho. O filho estava dormindo e ele atira na cabeça do filho. Aleluia. Ele sai do quarto, vai na sala, a esposa está no celular, ele atira na cabeça da esposa. E ele vai, aleluia, para o meio do quarto dele e atira na cabeça. Jesus está fazendo, permitindo isso para nós nos despertar. É forte, Deus. E eu comecei a olhar e falar: Deus, o Senhor falou assim: prega hoje sobre isso. Fala, aleluia, que eu revelo o meu nome das Escrituras. Fale para eles, aleluia, examinar as minhas Escrituras, porque eu estou voltando. Aleluia. Deus anuncia o dilúvio. E aí, ninguém acredita. Vai nada. Faz tempo que eu ouço isso daí. Jesus voltar, não vai voltar nada. Vai voltar nada. Jesus voltar? É nada. Louvado em teu nome, Senhor. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele revela, sabe o que? Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele traz a graça para Caim. E quando Noé entra na arca, o dilúvio cai. Ele está dentro da arca. E as águas começam a baixar agora. No livro de Gênesis, no capítulo 8, não precisa abrir, verso 21, está escrito assim: e o Senhor, não, 20, no 20 primeiro, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar sementeira e cega, e frio e calor, e o verão, inverno, e dia e noite não cessarão. Noé faz um altar a Deus.
E ele coloca os animais